O período da Renascença foi o apogeu das tropas mercenárias no contexto europeu. Reis lotaram de ouro o bolso de senhores de guerra experientes e seus destemidos homens para conseguir triunfar no caótico cenário político dos séculos XVI e XVII. Dessas várias tropas, os lansquenetes alemães se destacam pela bravura e crueldade que empregaram nos campos de batalha. Mas quem são esses temíveis mercenários da Renascença? O termo vem da palavra alemã Landsknecht, que quer dizer, literalmente, sem terra. Esses mercenários eram alistados nas fileiras dos filhos não primogênitos de pequenos senhores de terra. Ao invés de servir aos irmãos mais velhos que herdaram toda a terra, eles preferiam se alistar como soldados. Tropas mercenárias oriundas do extinto Sacro Império Romano Germânico, esses homens colocariam terror na Europa, usando suas longas lanças e espadas, capazes de cortar um homem ao meio. O período da Renascença viu o modelo medieval de exército ruir. Antes, poucos cavaleiros com laços de vassalagem entre si eram os únicos profissionais de armas, seguidos por uma legião de pessoas comuns que eram obrigadas a entrar em campo de batalha com nenhum treinamento militar e mal equipadas. O surgimento de cidades poderosas fez com que eles contratassem corpos profissionais de homens cujo ofício era a guerra. Os brabanções belgas, os armagnacs franceses, os condottieri italianos, além de outras tropas como os hussitas e os helvéticos, essas tropas eram compostas principalmente de infantaria, armadas com arcos, bestas, arcabuzes, lanças, piques e alabardas. A cavalaria não deixaria de existir, mas diante das longas lanças e das armas de longo alcance, sua supremacia no campo de batalha fora brutalmente reduzida. A origem dos lansquenetes remonta ao imperador Maximiliano de Habsburgo. Ele herdou o poder do pai num período terrível, pois estava cercado de inimigos e de possíveis revoltas dentro do seu próprio território. A saída para ele foi criar uma tropa armada aos moldes do que já existia de tropas mercenárias, já citadas aqui. A tradição germânica de guerra remonta a períodos anteriores à vinda de Cristo. Não faltavam homens dispostos a encher o bolso de ouro para empunhar armas. A tradicional eficiência alemã mostrou-se na mais nova tropa mercenária da Europa, e não tardou para que eles se destacassem em vários conflitos locais. Nesses primeiros conflitos, surgiria uma rixa que ficaria lendária entre tropas mercenárias. A Confederação Helvética, que possuía uma das mais tradicionais tropas mercenárias, a Guarda Suíça, conseguiu vencer várias batalhas contra o imperador, e em 1499 conseguiu assinar um tratado que garantia a independência política da Suíça em relação ao Sacro Império Romano Germânico. Os mercenários suíços e os lansquenetes seriam inimigos jurados desde então. As tropas alemãs foram essenciais nas guerras italianas e esmagaram sem dificuldade revoltas populares e de príncipes revoltosos dentro de seu território. O seu sucesso de imbatíveis alcançou o ouvido de príncipes distantes que se interessaram por seus serviços. Sua autoestima era elevada e seus serviços eram caríssimos. Apesar disso, foram bastante utilizados pelo monarca francês. Mas havia um problema. Os lansquenetes ignoravam o conceito de guerra boa que existia na época. Não deixavam prisioneiros e não poupavam ninguém. Por onde passavam, havia sempre uma onda de massacres e nenhum prisioneiro. Mantê-los em seu território era danoso não somente pelo preço pago, mas pela destruição que deixavam ao resolver o problema. A indisciplina dos lansquenetes, que eram tropas extremamente orgulhosas e que chegaram a desobedecer o imperador Maximiliano, ficou cada vez maior à medida que problemas financeiros no império impediam que seu pagamento fosse feito. A instabilidade financeira do império foi a ruína dos mercenários. Incapazes de pagar seus soldados, os senhores de guerra lansquenete demitiram seus homens, que passaram ao banditismo ou ao serviço de outras tropas mercenárias. Essa migração de lansquenetes para outras tropas mercenárias levou suas técnicas e modelos de combate e, aos poucos, as outras tropas mercenárias assemelhavam-se muito ao modelo alemão e suíço. No passado, houve antecedentes comuns aos mercenários suíços e alemães, e essas tropas, embora inimigas juradas, eram bem semelhantes.
A partir da decadência dos lansquenetes, houve um forte equilíbrio entre as tropas mercenárias europeias, mas esse modelo de guerra baseado em mercenários teria uma existência curta. A partir do século XVII, os países começaram a adotar os modelos de um exército profissional nacional, muito menos dispendioso e muito mais seguro do que o uso de tropas mercenárias. Mas mesmo no emprego dessas novas tropas, o modelo alemão de fazer guerra permanecia como o modelo mais eficiente e moderno. Embora não fossem a primeira tropa mercenária da Europa, ou a primeira a usar as novas técnicas, eles a aperfeiçoaram e as levaram a um nível de excelência que seria usado ainda por muitos séculos, até que a guerra fosse reinventada novamente no século XIX por Napoleão Bonaparte. Um fato interessante sobre os lansquenetes era seu símbolo, a terrível espada de duas mãos alemã, conhecida por Zweihräder. A espada de duas mãos é uma clássica arma do período renascentista. Várias existiram em vários pontos da Europa, com nomes e características próprias. Mas qual o motivo dessa arma significar tanto ao ponto de ser símbolo da tropa mercenária mais influente do seu tempo? A espada de duas mãos é uma arma que exige enorme técnica e coragem. Quem a usa não tem espaço para poder se proteger com um escudo. Ao mesmo tempo, elas eram indispensáveis nas tropas alemãs. Não eram abundantes, pois o custo de ter um ferreiro capaz de produzir uma arma que algumas vezes ultrapassava os 2 metros, mantendo a dureza e a flexibilidade do metal, era elevadíssimo. Poucos homens tinham dinheiro para tê-las, e ao mesmo tempo quem as empunhava recebia o dobro das tropas regulares. Mas por quê? Esses lansquenetes, que usavam espadas de duas mãos, partiam na frente das outras tropas e usavam suas longas armas para estraçalhar lanças e despedaçar homens na linha de frente do inimigo, abrindo o fronte para o restante da tropa e despertando terror entre os inimigos. Pierre Gerloff-Stonia era capaz de mutilar múltiplos adversários com um único golpe, utilizando sua lendária espada que tinha 2,13 metros e pesava mais de 6 quilos. Mas a maioria das espadas possuía em torno de 1,8 metro e pesava pouco mais de 3 quilos. Havia modelos raros, ainda menores, que tinham 1,5 metro. A espada de duas mãos alemã é mais do que uma lâmina poderosa e longa capaz de destruir múltiplos adversários. Possuía ganchos na lâmina, utilizados para aparar e desarmar adversários. Às vezes, possuía estruturas circulares juntos ao guarda-mão, para enlaçar e quebrar a arma dos adversários. Essas estruturas também serviam para tornar a arma versátil. A área entre os ganchos e a guarda-mão não possuía fio, e o mercenário podia usá-la como uma extensão do cabo para tornar uma arma menor e versátil para um combate mais próximo. Há estudos que indicam que esse emprego das tropas destruindo lanças e homens é uma lenda, mesmo que haja imagens mostrando esse uso. Esses estudiosos acreditam que a principal função desses espadachins era proteger as baterias de artilharia, que eram um alvo muito visado pelos inimigos, pelo seu altíssimo poder de fogo e de destruição.